Todo professor, em algum momento, já olhou para um aluno e pensou: como é que eu posso destravar o verdadeiro potencial dessa criança? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Lev Vygotsky para encontrar respostas bem práticas para a sala de aula, sabe? Especialmente para a educação infantil e para os primeiros anos. A ideia aqui é transformar essa teoria toda em ação no dia a dia, tanto para os professores quanto para a gestão. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que todo educador se faz. Como é que a gente olha para uma criança e consegue ver não só aquilo que ela já dá conta de fazer sozinha, mas todo o potencial que está ali, esperando para florescer? É exatamente aí que Vygotsky entra para nos dar uma luz. A primeira grande ideia de Vygotsky, e que muda tudo, é que ninguém aprende sozinho, isolado numa bolha. Aprender, na essência, é uma atividade social. E é nesse processo, nessa troca, que o papel de quem ensina se torna fundamental. E olha, o próprio Vygotsky resumiu isso de um jeito genial. Ele disse que o nosso meio não só nos influencia, ele nos forma. Ou seja, as interações que a gente tem, a cultura ao nosso redor, o ambiente, tudo isso vai construindo quem a gente é e o jeito como a gente pensa. Ok, mas como é que essa mágica acontece? Vygotsky explica que as interações sociais, sabe, uma conversa, uma brincadeira em grupo, elas se transformam em pensamentos mais complexos, como a própria linguagem. E a chave para isso é o que ele chamou de mediação. Pensa na fala, por exemplo. Quando a gente nomeia as coisas, a gente está ajudando a criança a organizar o mundo dentro da cabeça dela. É uma ferramenta poderosa. Tá, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? É agora que a gente chega na ferramenta mais famosa e poderosa que Vygotsky nos deu, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou a famosa ZDP. Pense nela como uma janela de oportunidade, o lugar perfeito para o ensino acontecer. Então, o pulo do gato é esse. A ZDP é exatamente esse espaço mágico, não é o que a criança já sabe de cor e salteado e também não é algo que é impossível para ela naquele momento. É aquela zona do quase lá, sabe? É onde uma ajudinha, uma orientação faz toda a diferença. Imagina que a ZDP é uma ponte. De um lado, a gente tem o nível real, que é tudo aquilo que a criança já domina sozinha. Por exemplo, ela já reconhece as letras do alfabeto. Do outro lado da ponte, está o nível potencial, aquilo que ela consegue fazer com uma ajudinha, tipo começar a juntar as letras para formar sílabas, com um professor mostrando o caminho ou com um colega ajudando. É nessa ponte que o ensino realmente acontece. Esse nos dá um plano de ação bem claro, né? Primeiro passo, identificar. A gente precisa observar com atenção para saber onde cada aluno está, o que ele já consegue. O segundo é a mediação, que não é dar a resposta pronta, mas oferecer o suporte certo. Uma pergunta que faz pensar, um material diferente, um exemplo. E por fim, o desenvolvimento. O objetivo é guiar o aluno para que ele consiga, aos poucos, fazer aquilo sozinho. Quando a gente entende a ZDP, o papel de quem ensina se transforma completamente. A gente deixa de ser só um transmissor de conteúdo e se torna um verdadeiro guia, um parceiro nessa jornada de aprendizagem. E ser esse parceiro ativo significa ser o arquiteto do ambiente de aprendizagem. É organizar a sala, propor os desafios e, mais importante, participar junto com os alunos, incentivando e motivando cada um a construir o seu próprio saber. Beleza, tudo isso é muito legal na teoria, mas e no dia a dia da educação infantil ou do primeiro e segundo ano? Como a gente faz? Vamos ver agora algumas estratégias bem concretas para começar a usar amanhã mesmo. Esse aqui é tipo um kit de ferramentas do professor mediador. E são coisas do dia a dia, viu? É ouvir de verdade o que o aluno tem para contar, é propor um quebra-cabeça desafiador para ser montado em dupla, é conectar a aula sobre plantas com a história que a criança contou do quintal da avó, é estar presente, observando, escutando e participando. Cada uma dessas atitudes é mediação pura. Mas claro, os professores não conseguem fazer essa mágica acontecer sozinhos. Para essa abordagem realmente funcionar na escola, o apoio da gestão e da coordenação pedagógica é simplesmente essencial. O papel da gestão, então, é criar as condições ideais. É promover uma cultura de colaboração na escola, garantir que as turmas sejam bem diversas para enriquecer as trocas, oferecer os materiais necessários para criar atividades estimulantes e, talvez o mais importante, dar o tempo e o suporte para que os professores possam, de fato, observar e entender as necessidades de cada criança. E no fim das contas, por que todo esse trabalho vale tanto a pena? Porque o que está em jogo aqui é muito maior do que simplesmente ensinar um conteúdo. A gente está, na verdade, desenhando o futuro dessas crianças como pessoas que aprendem. O objetivo final não é que a criança saia da escola sabendo um monte de fatos de cor. É que ela se torne uma pessoa curiosa, que pergunta, que investiga, que cria e que participa. A gente está desenvolvendo habilidades que ela vai usar pela vida inteira.
E para fechar, essa frase do Vygotsky amarra tudo. O bom ensino é aquele que está sempre um passo à frente, puxando o desenvolvimento para cima. Porque ensinar o que o aluno já sabe, convenhamos, não tem a menor graça e nem sentido, né? Então, para a gente terminar, fica um convite à reflexão. Não precisa ser uma revolução de um dia para o outro. Pensando em tudo que a gente conversou, qual seria um pequeno passo, uma pequena mudança que já dá para começar a fazer amanhã para atuar de um jeito ainda mais intencional como esse guia, esse mediador na jornada dos alunos?